Olá, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também. Estamos aqui para mais uma aula de SQL Server. Hoje nós vamos falar em continuidade dos comandos de DML, Data Manipulation Language, né? Linguagem de manipulação de dados. Então, na última aula, nós falamos da inserção de dados no banco de dados SQL Server. Hoje nós vamos falar como a gente pode atualizar esses dados. Por quê? Porque os dados dos usuários, eles são mutáveis. O usuário pode mudar de endereço, pode atualizar o nome, de repente a pessoa casou, mudou o nome, ou ela se separou, mudou o nome, mudou o telefone, mudou o endereço, certo? Então, as informações das pessoas, elas mudam. O produto muda de nome, né? Então, as informações, elas são mutáveis. Então, a gente precisa poder atualizar os dados. E também a gente precisa poder remover os dados do banco de dados. Então, um cliente que há mais de 10 anos não compra numa loja, talvez não seja mais interessante para aquela loja manter o registro daquele cliente. Ou um produto que a loja nunca vendeu. Ela comprou aquele produto, mas ela nunca vendeu. Talvez não seja interessante para a loja manter o cadastro daquele produto armazenado no banco de dados. Então, a gente precisa saber manipular esses dados para poder atualizar e remover quando for necessário. Então, eu vou compartilhar minha tela. E aí a gente volta naquele jogo de slides que a gente tinha utilizado com vocês na aula de inserção de dados. Então, a gente vai continuar. Ó, se a gente voltar aqui, se eu voltar aqui nos meus slides, é onde a gente tinha parado naquele exemplo dos inserts. Então, aí eu continuo a partir desse slide. Vou pegar aqui a caneta, certo? Eu vou pegar o marca-texto hoje. Então, vamos lá. Atualizando dados. Então, o comando para atualização de dados é o comando update, certo? E aí, como funciona, né? Para atualizar, a gente usa essa seguinte sintaxe. Update e o nome da tabela. Então, ele vai atualizar em uma determinada tabela. Set, e aí vai vir a lista de campos que eu vou atualizar e os novos valores que serão inseridos naquele campo. Por quê? Porque nem sempre eu vou atualizar todos os dados. Às vezes eu vou atualizar só uma informação, às vezes eu vou atualizar algumas informações, tá certo? E aí a gente vai sempre colocar o nome do campo igual está escrito na criação da tabela, o símbolo de igual e o novo valor. Lembrando que se esse valor for uma varchar ou um small date time, vai entre apóstrofo, certo? E muito importante, quando a gente trabalha com os comandos de atualização e exclusão, a cláusula where. Where é o nosso melhor amigo quando a gente trabalha. Por quê? Porque quando eu quero atualizar o nome, não é o nome de todos os clientes que estão cadastrados que eu quero atualizar. Eu quero atualizar o nome de um cliente, daquele cliente em específico. Então, a cláusula where me permite estabelecer uma regra, uma condição para que a minha atualização seja para que ela aconteça, né? Então, vamos pensar assim, eu quero atualizar o telefone do cliente José da Silva. Então, eu quero atualizar o telefone de todo mundo? Eu quero que todos os telefones fiquem iguais àquele novo número do José da Silva? Não, eu só quero atualizar aquele telefone. Eu vou dar um reajuste nos produtos do meu supermercado da área de laticínios. Então, eu vou pegar lá tudo que é da parte de laticínios, os leites, os derivados, todos esses sofreram um reajuste de 10%. Então, eu vou pegar os produtos desta categoria e vou atribuir esse reajuste, atualizando o valor. Eu não vou atualizar os 10% em todos os produtos do supermercado, certo? Então, a cláusula where, ela permite para a gente estabelecer uma condição. Sem a cláusula where, o comando de update funciona? Funciona, mas o que vai acontecer? Se eu pedir para ele atualizar o nome de uma pessoa na tabela de clientes e você não disser de que cliente é para ele atualizar, ele vai atualizar de quem? De todos os clientes. E aí eu tenho um problema gravíssimo no banco de dados. Eu perdi os meus registros, porque eu já não sei mais o nome. Se eu pedir para atualizar e ele mudou de todo mundo, certo? Então, a cláusula where ela é extremamente fundamental quando a gente está falando de atualização e exclusão de dados, porque ela me permite especificar qual é o dado que eu quero atualizar ou excluir. E aqui tem um exemplo, né? Update departamento,
set salário. Então, o que ele está fazendo? Ele está atualizando na tabela de departamento o salário para quanto? Para 1.000. De quem? Where code departamento igual a 1. Então, ele está atualizando o salário na tabela de departamento, dizendo que o salário dos funcionários daquele departamento de qual? O departamento número 1. Todos os funcionários vão ter esse salário modificado? Não, somente o departamento com código igual a 1, certo? E aqui embaixo a gente tem uma outra instrução do update. Update departamento, set nome igual a controladoria, vírgula, salário. Aqui qual é a diferença? Eu estou atualizando dois campos. Eu estou atualizando o campo nome e o campo salário. Então eu tenho dois valores sendo modificados, tá certo? Mas sempre aqui, ó, where código 1. Então, a cláusula where, ela me permite determinar quem atende aquela condição para que aquele valor seja modificado. Se eu não utilizo a cláusula where, ele atualiza todos os dados do banco, tá? E aí, quando a gente fala de remoção de dados, a gente fala também de remover os dados e também utiliza a cláusula where. Vamos dar uma olhada no comando? O comando é o delete. O delete, ele remove os dados. Não é a mesma coisa que o drop table. O drop table, ele apaga a estrutura da tabela. O delete apaga um dado que está guardado dentro da tabela, certo? Então, ó, delete from. De onde ele vai apagar? O nome da tabela, where, condição. Se eu não colocar a condição e eu só usar delete from e o nome da tabela, quais dados da tabela ele apaga? Todos os dados da tabela. Então, se a tabela de cliente, você queria apagar um cliente que há mais de 10 anos não comprava naquela loja, você apagou os dados de quais clientes? Todos eles. Então, é muito importante que vocês tomem cuidado e não esqueçam da cláusula where, certo? Então, aqui tem um exemplo, ó, delete from empregados, where código igual a 125. Quem ele vai apagar da tabela empregados? Somente o empregado que tiver o código igual a 125. Se eu não utilizar a cláusula where, se eu esquecer essa linha aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai apagar o cadastro de todos os funcionários. Então, é muito importante, quando a gente faz update e delete, a cláusula where, ela é imprescindível. O comando funciona sem ela, porque aí eu replico os dados em todos os campos, mas não é o ideal. A gente sempre tem que fazer update, delete, utilizando a cláusula where, sempre atendendo uma condição, certo? E aí é muito importante, ó. Eu queria depois que vocês clicassem nesse link, eu vou postar esse link depois para vocês, não vai ficar aqui só no vídeo, né? Mas que vocês dessem uma assistida nesse vídeo. É um vídeo bem engraçado que apresenta a importância da cláusula where e as consequências que podem acontecer quando um programador não utiliza a cláusula where. Eu vou colocar esse link para vocês depois, tá certo? E aí, esse foi o exercício que nós começamos a fazer na outra aula, certo? Da loja de roupas, onde vocês criaram um banco de dados e fizeram a parte de inserção. Então, agora vai continuar com essa parte de atualização. Mas antes de vocês fazerem o exercício, eu vou fazer alguns exemplos aqui com vocês no meu SQL. Os exemplos que nós fizemos na outra aula foram esses aqui, ó. Nós criamos a tabela departamento e funcionário e nós cadastramos alguns departamentos e alguns funcionários. Então, tá aqui, ó. Eu tenho 4 funcionários cadastrados, eu tenho 5 departamentos cadastrados, certo? E esses 4 funcionários, eu tenho um funcionário no departamento número 1, um no número 2 e 2 funcionários no departamento número 3. Então, vamos ver como que fica? Primeira coisa, quando a gente vai fazer os comandos de update e delete, eu tenho um arquivo para o create, um arquivo para o insert. Eu vou criar um novo arquivo para o update. Eu não vou fazer eles no mesmo arquivo. Então, use bd funcionário empresa, que é esse o nome do nosso banco de dados aqui de exemplo. Então, eu vou executar, certo? Agora, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou atualizar o salário dos funcionários do departamento 3
para 3 mil reais. Opa! Para 3 mil reais. Então, como ficaria o meu comando? Então, vamos dar uma olhada lá no Select. Olha só. Os funcionários número 3, do departamento 3, eu tenho um que ganha R$ 1.500 e eu tenho um que ganha R$ 2.500. E eu vou atualizar o salário deles todos para R$ 3 mil. Então, vamos lá. Então, eu vou update e eu vou atualizar em que tabela? TB funcionário, certo? 7. Que campo eu vou atualizar? O salário do funcionário. Vai para qual valor? 3 mil reais. Where? Qual é a condição? Código. Não é código, eu usei ID, né? Opa. ID do departamento. Por quê? Porque é a referência, ó, do departamento 3. Então, o ID do departamento 3, certo? Então, essa é a minha condição. Aí, eu vou selecionar o meu comando e vou executar. Ó, 2 linhas afetadas. Lembra que eu tinha 2 funcionários no departamento 3? Como que eu faço para ver o resultado? Lembra? Select, asterisco, from e o nome da tabela, TB funcionário. Vamos ver se o salário deles foi atualizado? Olha lá o funcionário do departamento número 3, ó, 3 mil reais. E o outro funcionário do departamento 3, 3 mil reais. Agora olha o funcionário do departamento 1. Ele não teve seu salário atualizado. Então, ele atualizou somente aqueles funcionários que correspondiam àquele departamento, certo? Então, isso é muito importante. A cláusula where é muito importante utilizar. E quando a gente fala aqui na cláusula where, vocês observaram que a gente usa aqui o símbolo para comparar, o símbolo de igual, né? Então, todos aqueles operadores de comparação que vocês conhecem da programação também funcionam aqui, certo? Então, nós temos aqui, ó, os operadores maior, menor, igual, maior, igual, menor, igual, certo? Diferente. E aí, mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos falando de operadores específicos para varchar, que são os textos, para datas. Aí a gente vai trazendo alguns outros operadores nas próximas aulas. Mas esses aqui, eles já são suficientes para a gente começar, tá certo? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada lá, ó. Eu tenho alguns departamentos que não têm funcionários. Então, talvez não faça sentido eu ter aquele departamento. Então, olha, o departamento número 4, que é o de compras, eu não preciso dele porque eu não tenho nenhum funcionário. Então, eu vou apagar da tabela departamento o departamento número 4, porque eu não tenho nenhum funcionário cadastrado. Então, vamos lá, ó. Então, ó, apagar o departamento 4, certo? Então, como ficaria? Delete from TB departamento where ID departamento igual a 4. Então, ele vai apagar da tabela departamento qual departamento? Só o departamento da tabela, só o departamento que tem o código 4. Então, vamos lá executar. E agora, ó, uma linha afetada. Vamos ver como ficou a tabela? Select, asterisco, from, TB, departamento. Tá lá, ó, do 3 pulou para o 5, certo? Agora, eu queria que vocês observassem uma coisa. O departamento 2 tem um funcionário cadastrado. Vamos tentar apagar o departamento número 2 para ver o que acontece? Será que vai ser possível? Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Apagar o departamento 2. Será que... Não, será... Então, assim, ó. Será possível? Então, vamos ver. Delete from TB departamento where ID departamento 2. Certo? Que é o departamento número 2. Vamos ver o que acontece? Executar.
deu uma mensagem de erro. Mas vamos aprender a ler as mensagens de erro para a gente ver o que, que ele está falando para a gente. Olha só, e está em português, ainda ajuda bastante, né? Ó. A instrução delete conflitou com a restrição reference. Onde a gente usa a palavra reference? Quando a gente cria chaves estrangeiras, lembra disso? E aí a gente anda aqui para o lado, ó. O conflito ocorreu no banco de dados BD funcionário empresa, opa, na tabela TB funcionário, na coluna ID departamento. Então ele está falando para mim, olha, na tabela funcionário, no ID departamento, tem um funcionário cadastrado para esse departamento. E aí, para garantir a integridade do banco de dados, eu não vou poder apagar esse departamento, certo? Aí você fala, professora, mas aqui ainda está aparecendo 4, que aqui eu não atualizei, né? Deixa eu dar uma atualizada nesses selects que tem os dois juntos aqui, ó. Ah lá, que atualizou. Então, como eu tenho aqui, ó, o funcionário, a Maria Fernandes aqui, ó, cadastrada no departamento 2, eu não posso remover o departamento número 2, porque aí eu estou incorrendo num erro de integridade do banco de dados. E aí eu não posso remover, tá certo? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá bom? E aí vamos ver um problema muito comum. Vamos lá, ó. Os funcionários do departamento número 1, que são da contabilidade, deixa eu ver aqui, o da contabilidade, nossa, tá todo mundo com super salário, hein? Os funcionários do departamento da contabilidade, então, os funcionários da contabilidade, e eu vou colocar assim, ó, ID do departamento 1, receberam um aumento. O salário deles foi aumentado para R$ 5.000. E aí você fala, fácil, super simples. O que a gente vai fazer? Uma atualização. Update, aonde? Na TB, funcionário. 7, que campo? Salário do funcionário, igual a 5.000. Pronto, problema resolvido, vai lá e executa. Olha o que aconteceu. Quantos funcionários nós tínhamos na contabilidade? Somente 1. Mas quantas linhas foram afetadas? 4 linhas afetadas. Vamos dar uma olhada no que aconteceu na tabela funcionário? Select, asterisco from TB funcionário. Olha o que aconteceu com o salário de todos os funcionários. Por que aconteceu isso? Porque nós não utilizamos a cláusula where. A cláusula where, ela ia impor uma condição. Então, é essa a importância da cláusula where, tá certo? Então, nós não podemos esquecer nunca, quando a gente faz uma atualização de dados ou uma exclusão de dados, de utilizarmos as condições. Agora você imagina, o salário de todos os funcionários foi aumentado. Imagina o prejuízo da empresa. Imagina quando a gente faz uma atualização dessa e dá um desconto nos produtos, e ao invés de dar desconto em um grupo de produtos, você dá desconto em todos os produtos. Então, isso pode ocasionar, além da perda de dados, um prejuízo financeiro para as organizações. Então, é muito importante que a gente tome muito cuidado com isso, porque agora esses dados foram errados, eles foram atualizados e a gente não tem como voltar, não tem um Ctrl Z aqui que volta os dados para o que eram antigamente. Eu não sei agora, eu não tenho como voltar. Então, os dados, uma vez atualizados, uma vez excluídos, a gente não vai ter como voltar. Então, o prejuízo para as organizações, ele é muito grande. Então, a gente brinca, né? Tem as brincadeiras lá do certificado do update sem where, né? Tem o vídeo que faz uma sátira a respeito disso, mas é um assunto muito sério, porque uma empresa, uma vez com os dados atualizados, por conta de um erro desse na programação, eles não voltam atrás, não tem como fazer Ctrl Z. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, toda cláusula de update e de delete tem que usar a cláusula where. A gente não pode esquecer, porque é uma responsabilidade sobre nós, programadores, muito grandes. Tá certo, galera? E aí eu vou parar de compartilhar a minha tela. E aí
Como eu sempre falo, não tem outro jeito de aprender a programar se não for programando, tá certo? Então nós vamos continuar com aqueles exercícios da loja de roupas, lá do BD Loja de Roupas, para vocês executarem os comandos de atualização e exclusão. Lembrando que os scripts de atualização e exclusão são feitos num script separado, tá certo? Um beijão, tchau, tchau e até a próxima aula.